é, iniciando novamente nas rodas de conversa, que nós fizemos várias pelo Educa Freire, pelo GT Educa Freire, pelo Darcy Ribeiro. E a intenção hoje aqui é a gente estar saudando o mestre Darcy Ribeiro, que hoje estaria fazendo aniversário, né? Estaria fazendo 103 anos, né? Então a gente está passando por aqui para saudar esse momento, não deixar passar em branco e também reiniciar, né, esses mecanismos digitais que serão bastante necessários para os próximos tempos. Na verdade, sempre se tornaram necessários nos últimos tempos, né? Mas a gente vai voltar também a trabalhar por aqui. A gente saiu da tela em algum momento e foi muito para a rua e vamos continuar indo para a rua. Mas é importante que a gente esteja também criando esses encontros, né? Virtuais, coisa e tal, também de forma virtual. Então, eu sou Gabi Luz, né? Atuo junto do Comitê Popular de Lutas Darcy Ribeiro, que o João Carlos Luz, que está aqui com a gente, depois vai se apresentar também o companheiro Clóvis, vai falar, né? Vai saudar Darcy Ribeiro e, de certa forma, comentar um pouquinho sobre os CIEPs, né? Que a gente sabe muito bem que é um momento também histórico dos CIEPs, né? O João vai tocar nesse assunto com vocês. Então vamos iniciar e para não deixar de comemorar, eu trouxe aqui, ó, um charuto foliô, né, indígena, que é a homenagem que eu faço ao mestre Darcy Ribeiro, né, que também esteve bastante atuante, né, com relação às tribos indígenas. Então, vamos lá, né? A gente está assim, iniciando então essa live. E agora eu queria que temos o companheiro Clóvis aqui, que já entrou, saiu, a gente está nessa testagem mesmo de imagem, né? Mas, Clóvis, fala um pouquinho, assim, seja bem-vindo, né? Não sei se está para chegar mais pessoas, porque a gente resolveu meio em cima da hora fazer essa live também, né? Ah, melhorou, João. Melhorou bastante. Estamos ao vivo, hein? Bem, meu nome é Cláudio Teixeira. Eu, eu conheci a Gabriela nessas lutas aí da vida aí, aí do PT, né? Também do setorial de pessoas com deficiência. E de vez em quando a gente se encontra aí, ali na praça, ali na Botafogo. Mauro Duarte. Isso, Mauro Duarte ali atrás, né? E estamos na luta aí sempre. Poxa, melhorou bastante, hein, João? Caramba. Pessoal, a gente está assim com várias situações meio complicadas, né, de imagem e tal, mas é assim, realmente é um retorno às telas, né? Então a gente tem que se organizar bastante para isso, porque vai ser necessário, né? João, fala um pouquinho aí de Darcy, então, do nosso querido educador, antropólogo brasileiro, né, Darcy Ribeiro. Entendeu? E a gente tenta resgatar esses trabalhos, né? Exaltar esse trabalho de pessoas geniais como Darcy, né? Maio, divulgando esse material e tem muita coisa aí para aprender e colocar em prática. Né? Nós fazemos isso aqui numa fábrica de educação, um projeto de educação, sabe? E educação é a base da coisa. Agora não, os caras não querem continuar o jeito analfabeto, ignorante, e um país do tamanho do Brasil, pô, não tem noção. Eu Por essas e outras que a gente continua no legado e dá para a gente até passar isso para as novas gerações
mais uma carta de educador, da crente, né? Pô, e essa coisa de educação no Brasil é uma coisa complexa, né? O educador, qualidade média, como aí, todas as obras, né? E só por prática, né? João, eu estou aqui lembrando, né, quando você coloca da importância realmente dos CIEPs, né? Eu quando estive num projeto da Unirio, em que a gente levava capacitação para professores, né, no interior de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, pela Unirio, pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, aliás, um projeto maravilhoso, né, da era Haddad. Eu participei efetivamente durante 8 anos desse projeto. E o mais interessante é que quando a gente chegava, às vezes, lá no interior do interior, naquelas cidadezinhas que às vezes só tem uma rua, no final da rua a gente avistava aquele prédio enorme, aquela escola imensa que era o CIEP. E teve uma vez que me marcou muito, porque tem alguém chegando aqui. E olha quem está aqui conosco. Eliomar Coelho. Então, oi Eliomar, tudo bem? Tudo bem? Já estamos no boa tarde, né? Muito bom dia. Ah, que bom. Como é que está aí? Muito boa tarde. Tudo bom, né? Eu estava aqui contando, Eliomar, o João fez uma introdução falando do Darcy, não é? O Clóvis é um companheiro nosso que milita aí ativamente no setorial de pessoas com deficiência, também nos comitês populares de luta, está aqui com a gente. E eu estava falando, contando que certa vez participando de uma capacitação, né, que eu participei pela Unirio, capacitando professores no interior de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, na era Haddad. A gente chegava às vezes numa cidade pequenininha que só tinha assim uma rua ou duas, né? E no final da rua estava lá o CIEP, né? E por acaso teve uma cidade que eu cheguei, que a cidade estava assim toda ela dentro, era uma rua exatamente, a cidade, uma rua de ida, uma rua de volta, e a cidade estava toda dentro do CIEP. Estava tendo uma festividade, uma comemoração, e estava todo mundo participando ali, né? Então, e eu escutei lá dos professores que nós fomos fazer a capacitação, que era um dia especial, né, e que estava todo mundo, então, o CIEP funcionava como um ponto de referência, né, daquela cidade, como ponto de encontro da cultura, dos cursos que chegavam, das quermesses, né, das festas culturais. Então é impressionante como é que ali foi uma vez assim que eu vi a força que foi pensada na época, né, por Darcy Ribeiro, né, do alcance que poderia ter essas escolas integrais, né, no Rio de Janeiro, nos interiores do Rio de Janeiro. Então é isso que a gente está falando, né, que a importância desse projeto, um alcance muito grande, e como eu sempre acho, né, que o Darcy estava muito à frente do tempo, né? A sensação que eu tenho dele, assim, quando eu leio algumas coisas, uma vez eu fui num fórum também dele falando das questões indígenas, né? E me parecia que ele estava sempre muito à frente do tempo, né? Então, essa é uma sensação que eu fiquei de Darcy, do que eu li até agora, do que eu estudei, dos contatos que eu fiz em CIEP. Eu também comecei minha carreira docente fazendo estágio num CIEP aqui no Rio de Janeiro, então pude ter contato de perto, né, na educação, o que representava aquele CIEP, como é que era a concepção. Mas, do meu ponto de vista como educadora, eu acho que faltou, e falta sempre, né, aqui no Brasil, uma coisa que é fundamental, que é trabalhar anteriormente a ideia do projeto. Quer dizer, que projeto é esse, principalmente com os educadores, né, e as educadoras, né? Eu acho que falta muitas vezes, qualquer projeto que chega, tem que ser entendido pelos educadores em primeiro lugar e pela sociedade, né?
Quando a sociedade entende aquele projeto, os educadores percebem, entendem aonde o projeto vai dar, com certeza, geralmente a classe abraça, né? E eu acho que, meu ponto de vista, assim, né? Estou falando de um ponto de vista meu, claro, pessoal, né? Como educadora, eu acho que, pelo menos na época que eu entrei, que comecei a conhecer o CIEP nos anos 80, realmente eu via assim, muitas discussões com educadores em torno do CIEP do não entendimento daquele projeto. E aí, quando o educador não entende, né, a comunidade escolar não entende, a sociedade não entende, aí vem o próximo político, se ele não for de acordo com aquilo, ele vai e derruba. E não precisa nem derrubar concreto, não. Derruba a proposta, a política, né? É. Então, Eliomar, você teve algum contato? Sexta-feira foi lançada uma cartilha no PCDC, lá na Fundação Brizola Pasqualini, eles chamam de uma cartilha, que aqui tem todos os projetos detalhados, todos os registros documental, registro fotográfico, no trio, como foi esse projeto, Raci, Brizola e Emaga. Eles lançaram isso em comemoração aos 40 anos do projeto que aconteceu aqui no Rio de Educação Pública. Deixa eu falar um pouco. Eliomar, o que você pode falar para a gente de Darcy? A gente só tem 12 minutos aqui, a live já vai finalizar. O Darcy Ribeiro, uma das coisas que eu pude abordar, que não foi abordado aí, eu convivi com o Darcy. E onde que eu convivi com ele? Na Universidade de Brasília, no famoso UNB. Logo que eu cheguei na universidade, ele ainda era o rei. Mas logo em seguida ele deixou de ser reitor e foi para a Casa Civil. Então, quem foi o reitor da Universidade de Brasília continuou sendo Anísio Teixeira. Grande educador, inclusive, junto com o Darcy, um dos formuladores do projeto da UNB. E a UNB